Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Queria já mandar um alô aqui para o Fábio Amaral, que está conosco. E aí, Fábio, tudo bem? Sem chuva hoje? Hoje não cai a energia? Como está? Não, hoje está tudo ótimo. Obrigado aí pelo bem-vindo, Miguel. Sempre um prazer, uma honra. Principalmente conhecer aqui a Raquel. Eu tenho certeza que ela vai fazer coisas muito interessantes. E vai ser um bate-papo maravilhoso. Sem chuva, o tempo está muito bom, calor. Então nós vamos nessa vibe aí. Obrigado pelo acolhimento. E lua cheia, né? Lua linda, né? Isso. A lua estava maravilhosa. Ontem eu fui à praia dar uma olhadinha, estava, nossa, linda. E aí, Gui? Tudo bem? Salve, Miguel. Salve, pessoal que nos escuta aqui no OcaCast, né? Já estamos ficando mal acostumados agora de ficar desse outro lado do microfone, né? Então, é uma alegria poder estar junto com a Raquel agora também aí. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal. Vamos lá, vamos pra frente. Vocês já estão contratados para o OcaCast, já passei a papelada para o RH, vocês já estão lá. Gente, vocês já anunciaram a nossa convidada dessa semana, que é uma alegria tê-la aqui conosco e saber de toda a sua jornada e com o que ela faz hoje nesse mundo contemporâneo, né? Eu queria convidar para bater esse papo conosco aqui, desejar as boas-vindas para ela que trabalha com flores, ela trabalha com florescimento pessoal, Raquel Kleinobin. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Miguel. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né, nesse bate-papo do Oca, que é tão especial. Fico bem feliz. Legal, obrigado. Eu queria começar com uma pergunta que ela é clichê, mas ela é bastante necessária para te apresentar, né? Então eu queria entender um pouco da tua história, escutar um pouco da tua história e como chegou na Raquel de hoje. Queria que você contasse um pouco dessa sua jornada, assim. Então, Miguel, minha jornada, né, como vocês já sabem, né, que a palavra é autoconhecimento, né, tem tudo a ver com o meu caminho, com o meu trabalho. A minha jornada, ela é uma jornada marcada pela busca, né? Eu me considero uma buscadora. E depois que eu conheci o Eneagrama, esse sistema de conhecimento, eu entendi por que isso, né? Eu consegui compreender onde é que eu me encaixei aí nessa história. Mas, então, essa é uma história de uma pessoa que sempre foi encantada por esse conhecer-se, por mergulhar em si mesmo, por compreender, né, os porquês, os paraquês, o sentido, né, profundo, a profundidade, né, e então desde muito cedo eu busquei o autoconhecimento, busquei a espiritualidade e também a expressão, né, eu tenho uma alma de expressão, né, então meu foco, minha busca foi a comunicação, fiz uma faculdade em jornalismo, dentro do jornalismo mergulhei na fotografia, né, na literatura, na fotografia em especial, assim, porque foram formas de expressar, né, o meu olhar sobre o mundo, o meu olhar sobre, traduzir, né, esse universo todo aí. E aí, a minha jornada profissional, ela se dá inicialmente na comunicação, né, eu me direciono à comunicação organizacional, à assessoria de imprensa, né, eu me formei em Ponta Grossa e vim trabalhar aqui em Florianópolis. Foi o meu primeiro trabalho, assim, numa empresa de assessoria de imprensa. Foi uma experiência maravilhosa, e aí eu fiz toda uma trajetória, aí de hoje, né, 20 anos, 25 anos já na comunicação, até que uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu senti que tudo isso estava fluindo muito bem, né, eu retornei a Chapecó, minha cidade natal, abri uma empresa de comunicação lá, e fui fazendo um trabalho muito legal, muito consistente e tal, só que eu cheguei naquele momento que acredito que vocês devem ter chegado também, em que está faltando um sentido maior, está faltando algo, né, está faltando fazer mais diferença, né? E foi nesse momento, né, dentro dessa busca que eu encontrei a Unipaz, né, uma busca já individual que eu tinha, terapia, né, enfim, e através da Unipaz se abriram muitas portas de transformação, de descoberta, de florescimento, Miguel, de metamorfose, né, então, pela Unipaz eu conheci grandes mestres, entre eles o Kaká,
pela Unipaz eu conheci o Enneagrama, pela Unipaz eu conheci a psicologia transpessoal, pela Unipaz eu conheci o coaching através da Dulce Magalhães, que talvez vocês tenham ouvido falar já, uma grande personalidade, uma mulher inspiradora, que foi a minha mestra do coaching, e eu entrei por esse caminho. Então, em paralelo com a comunicação, com a arte, né, com essa minha empresa, eu também fui me dedicando a essa busca, a esse conhecimento, a essa formação, e esse passou a se tornar uma missão de vida também, né? Então, é aí que eu faço esse redirecionamento. E aí eu descubro, Miguel, que enquanto eu estou trabalhando com as empresas, né, a minha empresa é uma empresa de comunicação integrada. Enquanto eu estou buscando com a empresa, com os gestores, traduzir qual é o posicionamento, qual é a essência desse negócio, qual é a proposta, qual é a diferença que essa empresa faz no mundo, eu já estava fazendo esse trabalho que eu acabei direcionando, né, a partir do coaching, do Enneagrama e de outras técnicas várias, eu já estava direcionando para esse foco na essência, esse foco na busca do sentido, né? E aí, então, há 10 anos, mais ou menos, 8 anos especificamente, assim, surge esse trabalho todo com o Enneagrama, com coaching, e aonde eu acompanho as pessoas, as organizações, inclusive, né, tanto com o foco pessoal quanto profissional, nessa busca, né, a busca de autoconhecimento, a busca do quem eu sou, para que eu estou aqui, né, o que eu tenho de melhor a oferecer, né, e nesse trabalho aí de abertura, de florescimento, que eu gostei muito que o Miguel falou desse florescer. Maravilha, maravilha. Eu aproveitando, você citou essas 3 ferramentas, que são aí o Enneagrama, o coaching e a psicologia transpessoal. A gente consegue dar uma explanada de como cada uma delas funciona, assim, para a gente entender? Conseguimos. Bom, o coaching, ele tá, a palavra coaching, ela assusta um pouco quando a gente fala, Eu ia perguntar isso, assim, qual é a sua opinião sobre esse nome coach, assim, que ficou uma coisa... É desgastado pra caramba, né? Ai, mas enfim, o coaching, ele tem um objetivo de ser uma ferramenta, um método em que uma pessoa, ela vai acompanhar, ela vai apoiar outra pessoa a desenhar um caminho de desenvolvimento, uma trajetória para você alcançar um objetivo, né? Então, você vai determinar um objetivo específico e você vai usar uma série de ferramentas de conhecimento que ela possa fazer aí o seu passo a passo, né, com um processo estabelecido aí para atingir esse objetivo, e esse objetivo ele sempre trata de uma mudança. Pode ser uma mudança de carreira, uma mudança profissional, uma mudança na vida pessoal, né? E para isso existem perfis, tipos de coaches diferentes, que ele tem uma metodologia, né? Mas ele tem que ter uma bagagem enorme, uma vivência dentro daquele tema para que ele possa, de fato, ser um orientador, né? Então, o coaching, ele entra como esse professor, orientador, treinador, acompanhante nesse processo. Então, ele tem uma função maravilhosa, né? Se a gente for pensar, gente, quem de nós não gostaria de ter alguém com quem eu possa trocar ideias sobre os meus sonhos, meus projetos, e essa pessoa possa me ajudar a organizar isso para que isso se torne real, né? Com seriedade, com ética, com qualidade. Só que, claro, a gente sabe, né, Miguel, que a gente tem profissionais aí com éticas e seriedade, comprometimentos e valores e qualidades de conhecimento muito variadas. Então, como em toda profissão, né, o coaching também tem esses riscos aí, né? Mas esse coaching que eu fui buscar, que eu conheci dentro da Unipaz, através da Dulce Magalhães, ele tem um nome que é o coaching maêutica, que é uma linha, né, que ela trouxe para nós baseada na técnica do filósofo Sócrates, que é a maêutica, né, a principal técnica, onde ele trabalhava muito com as perguntas poderosas que fazem com que a pessoa, né,
possa trazer dela mesma, de dentro dela, muitas respostas e muitos movimentos que ela já está pronta para dar e que ela já tem essas respostas. Então, isso provoca na pessoa mesmo um despertar bem interessante e um fortalecimento mesmo, né? É um crescimento de dentro para fora muito legal, né? Mas, com certeza, Miguel, o coaching sozinho, ele é apenas um método, uma técnica, né? O que eu encontrei no Eneagrama, né, já passando para o próximo ponto, é um sistema seríssimo, muito já conhecido e testado, né, referenciado por grandes instituições no mundo inteiro, por grandes universidades, por psicólogos, psiquiatras, né, que vai nos ajudar a entender como é que cada pessoa enxerga a vida, qual é a sua motivação principal, desse olhar específico, dessa motivação principal que todos nós temos, por que é que eu desenvolvi certos mecanismos, certas estratégias, que me fazem repetir certos padrões de uma forma inconsciente. E aí a palavra inconsciente, a palavra padrão, repetição, é que nos mostram o quanto isso é importante de ser descoberto e o quanto isso pode ser danoso para nós. Porque quando eu repito apenas algo na crença de que isso realmente é importante e necessário para mim, usando sempre estratégias que me levam para esse foco, eu posso estar cometendo erros, eu posso estar me limitando, eu posso estar afetando negativamente as pessoas ao meu redor, né? E essas crenças geralmente estão baseadas em medos fundamentais que o Eneagrama traz, medos específicos de cada perfil, que fizeram muito sentido, Miguel, lá no passado, lá na infância, lá na formação da personalidade. Fizeram muito sentido, sim. E por isso a gente estabeleceu toda uma estratégia, todo um mecanismo em torno da proteção de quem nós somos, né? Da proteção da nossa essência. E eu vou me prolongando aqui, vocês viram que eu sou apaixonada, né? Daí eu continuo. Não, mas isso é super interessante. Essas camadas que você está dizendo, a formação da personalidade, são essas camadas que a gente cria, né, ao redor da nossa essência, né? A gente faz isso através de referência de convívio. Como que a gente adquire essa camada de personalidade? Legal, Miguel. É assim, ó. A gente, então, é isso que nós estamos falando, a gente está falando sobre a formação da nossa personalidade, tá? Então, o mecanismo como é que é? A gente, dentro dessa visão do Eneagrama, principalmente desse Eneagrama, que considera que há uma essência nessa história, né? Por isso, inclusive, o nome Eneagrama essencial. Então, a partir da nossa essência, surge, né? Nós estamos aí no mundo, na vida, iniciando a nossa trajetória com essa essência divina, que vem trazer algo muito especial para o mundo, para o planeta, para a humanidade, tá? Esse é o princípio básico. Porém, na nossa experiência humana, a gente começa a se deparar com limitações, com dificuldades, com faltas de algo muito, muito básico, como amor, atenção, segurança, se sentir importante, se sentir alguém merecedor de atenção, de respeito. Esses são os pontos chaves para todos os seres humanos que disparam a necessidade de eu criar algum tipo, tá? Então, eu preciso obter... Tá tudo ok com o meu áudio? Tá falhando? Tá indo bem? Eu acabei de ver um corte aí, não sei se vocês viram também, Fábio e Gui. É a terceira vez que corta para mim, para vocês também? Vi um pequeno cortezinho, assim, mas... mas de leve. Dá para seguir? Dá para seguir. Dá. Tá, então vamos fazer assim, ó, faz um sinal assim com a mão, que daí eu repito se precisar, ou eu vou tocando, tá? Tá. Então, assim, ó, recapitulando, a gente entra num processo de disparar um mecanismo de defesa para eu desenhar uma estratégia
para obter aquilo que eu preciso para sobreviver, porque é essa a certeza que nós, crianças, né, sentimos, percebemos quando a gente vê que falta algo essencial, tá? Então, é muito sério, muito sério. Então, eu disparo esse mecanismo. O meu mecanismo pode ser, Miguel, por exemplo, eu fazer um grande drama e tornar tudo que pode ser pequeno muito grande, para eu chamar muita atenção, para eu me sentir importante e amado. Esse pode ser um mecanismo, que é de um dos tipos da personalidade. Mas outro mecanismo pode ser assim, ó, eu vou ficar bem sorridente, bem querida, bem feliz e não vou atrapalhar ninguém, porque se eu fizer isso, eu percebo que as pessoas olham para mim e me aprovam e me amam por eu ser aquela que não atrapalha. Então, esse é o outro mecanismo. E aí a gente está falando de personalidades diferentes, tá? Então, como é que esses mecanismos vão se fortalecendo? Conforme eu vou usando a minha estratégia, isso vai dando certo, eu vou obtendo aquilo que eu preciso, eu entendo que é por aí o caminho. E aí eu vou fortalecendo esse mecanismo da personalidade. E esse mecanismo todo, essas estratégias, essas habilidades, né? De repente eu me torno uma pessoa muito hábil para chamar atenção, uma especialista em expressão, em comunicar, em exagerar as coisas, em dramatizar, né? De tanto eu repetir essa estratégia. Então, esse é o mecanismo que faz com que a gente desenvolva, inclusive, habilidades maravilhosas, que fazem parte da nossa personalidade, mas elas vêm de algumas crenças sobre uma necessidade de sobrevivência que foi lá no passado e que a gente continua repetindo agora, como se ainda fosse necessário fazer todo aquele drama e chamar atenção para sobreviver, para ser amado, né? Coisa que a gente sabe que não é, que não tem que ser assim, né? No decorrer da vida, a gente vão se apresentando, se transformando, se modificando, né? Deu para entender, Miguel? A lógica? Sim. Querem complementar alguma coisa aí, Gui e Fábio? Vocês estão mais do que à vontade para, né, para fazer complementar o nosso bate-papo, tá? Eu acho que a gente já podia pegar a carona aí, já que tu abriu a janela, e a Raquel já está entrando com essa questão do Eneagrama. Eu acho que é uma pincelada para quem está nos ouvindo, dos tipos que o Eneagrama, esses 9 tipos, de uma maneira geral. Eu acho que para quem está ouvindo ia ser bem bacana, porque tem pessoas que estão possivelmente ouvindo e se perguntando o que é esse tal de Eneagrama. E também a origem dele, que ela é muito longe, muito tempo. Então, Raquel, eu queria trazer essas duas provocativas, se tu pudesse já nessa tua fala, já engatar isso, acho que seria bem bacana. Sim. Então, antes também o Miguel me perguntou sobre a psicologia transpessoal, né? Então, fazendo uma ponte aí, no que o Eneagrama, que eu já vou explicar um pouquinho sobre a origem e essas personalidades, o que ele se conecta com a psicologia transpessoal, né? Ele, na verdade, ele tem tudo a ver, porque a psicologia transpessoal é um ramo da psicologia que considera que o ser humano é mais do que corpo, né? E sentimentos e pensamentos, né? Que além desses níveis, né? Dessas dimensões, nós temos também uma dimensão transcendente, uma dimensão espiritual, uma dimensão que nos atravessa, né? Que está além daquilo que é palpável, que é humano, né? Visível. E dentro dessa visão, a psicologia transpessoal também acredita de que nós somos naturalmente direcionados à transcendência. Nós somos seres que é como se a gente tivesse um destino transcendente, de superação, de ir além de nossas limitações pequenas, né? Então, é um braço da psicologia que agrega tudo isso. Então, o Eneagrama, ele entra como um sistema que ele faz parte, né? Ele está totalmente conectado com a visão da psicologia transpessoal, né? Por quê? Porque para o Eneagrama nós temos, sim, várias dimensões, uma delas é, sim, a espiritual, porque está representada em nós pela nossa essência, por esse aspecto sutil, muito além daquilo que é a nossa própria personalidade.
Ou seja, nós não somos a nossa personalidade. Nós somos uma essência que tem uma personalidade como eu costumo dizer, uma interface. Né? A personalidade atua como uma linda interface, nos dando habilidades e ferramentas para atuar nesse mundo. E a Uri, ela se perde no tempo, ela é muito antiga, né? E essa antiguidade aí, eu gosto de trazer aquele que eu acho que é a personalidade mais antiga, né, e que nos traz uma base muito sólida aí, que é o Pitágoras, né? Pitágoras, os passarinhos estão confirmando aqui. Pitágoras, a gente tem uma visão do Pitágoras como um matemático, né? E só temos aquela visão limitada, que é o que aprendemos na escola e nos trouxeram. Mas Pitágoras foi um grande sábio. Ele criou o termo filosofia, né? E na época dele, ele era tido como alguém, um grande guia, sabe? Ele era realmente tido como um homem muito, muito especial, muito sábio, e ele orientava os seus discípulos, seus estudantes, para a transcendência, para buscar ir além das suas limitações humanas, pequenas, e se tornarem homens iluminados mesmo, irem além dos limites pequenos da sua personalidade. Então, já Pitágoras, ele já fazia esse tipo de trabalho, né, juntando todo o conhecimento, né, que ele tinha da matemática, da ciência, da astrologia, da astronomia, né. E o Pitágoras nos traz, pessoal, esse entendimento do número, né, do número como cada número como uma essência divina, uma essência com uma qualidade única, que vem trazer para o mundo, para a vida, um tom, algo muito especial e muito único, né? E é daí, vejam, é exatamente nesse lugar que entra o nosso entendimento de tipos de essências, e que se representa, que se manifesta em tudo, inclusive no humano, né? Então, dentro dessa visão, a partir desse ponto aí, Pitágoras, por exemplo, ensinava num templo onde tinham 9 colunas, e essas colunas representavam as principais virtudes humanas. O que são essas virtudes? Essas virtudes, elas são a tradução palpável na vida da essência, né? Como é que eu manifesto a minha essência? Através das virtudes, e das ideias divinas, ideias que dentro do Enneagrama, às vezes se usa a palavra ideias santas, né? Mas acho perigoso, porque quando a gente usa certas palavras que remetem à religião, interpretação errada. Então, veja só, desde Pitágoras, 300 anos antes de Cristo, a gente tem aí esse conhecimento que ele vai sendo utilizado, trazido, né, pela humanidade, e ele vem sobrevivendo e sendo ampliado, incorporado em diversos tipos de conhecimentos, inclusive de religiões, né, utilizado de uma forma diversa aí pela humanidade. Acho que é bem importante dizer, assim, que depois de Pitágoras, a gente tem também um marco forte na história do Enneagrama, através dos padres do deserto, que buscaram esse conhecimento, que trouxeram, na verdade, esse conhecimento através de um homem chamado Evagrius Ponticus, que vivenciaram a experiência, né, isso foi depois de Cristo, então coloca aí 300 anos depois de Cristo, vivenciaram uma experiência de ir para o deserto e experimentar a vida no seu limite, né, no limite da dificuldade, no limite do desafio, em situações em que era possível observar o pior e o melhor do ser humano. E nesse pior e melhor, trazendo esse conhecimento aí, que vem de Alexandria, né, porque daí esse conhecimento do Enneagrama, ele foi expandido, ele foi ampliado em Alexandria,
naquela época em que Alexandre o Grande ele tinha um desejo de tornar Alexandria o centro do conhecimento do mundo, e que inclusive levava um nome inspirado nele e que era dele, né? Pouco megalomaníaco. E aí, nesse lugar, esses sábios, esses sacerdotes, esses filósofos, esses homens do conhecimento, que naquela época isso era tudo respeitado e considerado, né? Não era tudo colocado em caixinha, né? Eles se reuniam e debatiam e trocavam esses conhecimentos. Então, a gente também considera que a época em Alexandria foi um caldeirão de conexões que propiciou que o Enneagrama se tornasse ainda mais um sistema, tá? Um sistema que explicava muitas coisas, desde os ciclos, os movimentos dos astros, até o ser humano, né? E aí lá os padres do deserto, que eram chamados de padres não por causa de religião, mas era porque tinham os padres e madres, como se fossem os pais e mães, aqueles que acolhiam e cuidavam dos outros, como grandes psicólogos, grandes terapeutas. O que eles encontraram ali? Eles descobriram, eles conseguiram mapear percebendo na prática, né, qual é o pior aspecto humano que se manifesta na adversidade. E aí você sabe, os pecados capitais nascem dessas paixões, que a gente já ouviu falar, e que estão presentes também no sistema do Enneagrama. E como é que se apresenta? O melhor de nós está manifestado nas virtudes, ligados à essência. O pior de nós está manifestado nessas paixões, nesses pecados, que são emoções muito doentias, que nós também temos. E tudo isso faz parte do ser humano. E aí depende de nós escolhermos aonde a gente vai dar o foco. Se eu vou dar o foco na paixão, ou se eu vou dar o foco na virtude. E aí a gente tem linhas do Enneagrama que, né, na modernidade, focaram mais ou nas paixões, ou nas virtudes, né, ou na essência, ou na personalidade. Vou dar uma pausa, porque senão não deixo vocês falar. Vou aproveitar, vou pegar o bastão aqui para... Primeiro, acho que é assim, quando tu cita, por exemplo, a Unipass também foi uma porta que eu abri para me reconhecer também. Então, também saí da comunicação, né, digamos assim, um caminho muito parecido. E assim, abri essa porta e me vi, na verdade, né, me reconheci, saí um pouco dessa visão só externa, que a gente acredita muito que a gente é só simplesmente esse conjunto de ossos, carne, articulações, né, e acredito que quando a gente se volta um pouquinho para dentro, né, Raquel, a gente começa a perceber que tem mais coisas, né, que tem aí, a gente tem um conjunto de saberes que a gente carrega com a gente, né, e eu acho que aí a psicologia transpessoal, ela é uma maravilha, porque ela é o pior e o melhor, na verdade. Ela nos convida a mergulhar um pouco nisso, assim, no nosso pior e no nosso melhor. Às vezes a gente tem experiências oceânicas, né, de um êxtase maravilhoso, e às vezes a gente mergulha numa sombra muito profunda, né? Como nós estamos agora enquanto humanidade, agora, né, realmente, assim, né, num momento muito acelerado. E aí eu vejo, assim, estava te ouvindo aqui, né, e pensando, assim, a gente vive essa realidade, principalmente a partir da Revolução Industrial, que a gente veio muito para fora, né? A gente desenvolveu tecnologicamente, assim, hoje a gente vai lá na Lua, a gente vai dar um passeio no espaço, mas a gente não consegue fechar os olhos, né? Então, assim, para mergulhar para dentro da gente, né? Então, eu acho que... E aí a gente tem e a gente perdeu muito dessa conexão com a natureza, né? A gente falou um pouquinho sobre isso com o Kaká, e aí eu estava aqui, né, pensando, tudo é traumático, o ato de nascer, ele é traumático, né, a gente, assim, quando a gente toma uma decisão e tem uma atitude, a gente gera um trauma, né, então, assim, e aí, quando a gente gera um trauma, eu estava lembrando, te ouvindo falar do Enneagrama, né, explicando ele, e eu estava pensando, assim, a gente nasce, e a vida vai nos moldando, os meios que são pessoais e transpessoais, a nossa família, o lugar onde a gente vive,
o meio que a gente se desenvolveu é como se fosse um molde que a gente vai se desenvolvendo e crescendo ali, e até que a gente tenha a possibilidade, quando a gente se volta para dentro, de desarticular algumas teias que a gente acabou articulando. E aí eu vejo que o Enneagrama é uma ferramenta de fazer, da gente poder, digamos assim, reconectar com essa essência, religar, na verdade, com aquilo que é o nosso sagrado, para mudar, né? Mas eu queria te devolver o bastão com a seguinte pergunta, assim: como o Enneagrama, né, como ferramenta, ele pode auxiliar pessoas e organizações justamente nessa ressignificação de si e da sua estrutura, né? Enfim, aí te devolvo aqui o bastão para não ficar um monólogo de pergunta. Maravilha, Guilherme, é isso mesmo. É muito importante entender, né, como, né? Como que faz isso? E essa é a pergunta que as pessoas, quando a gente faz os cursos, né, os workshops, elas vêm com essa pergunta. Depois que elas descobrem esse perfil, vem uma outra pergunta, que é: e agora? Faço o que com isso? Né? Porque é realmente um desvelamento muito importante. É uma abertura para dentro que ela é transformadora, porque ela nos leva a olhar para um sentido maior, né? Ela nos leva... Está atrapalhando o carro, não? Tá. É um conhecimento, Guilherme, que nos permite trazer o olhar e valorizar aquilo que realmente tem mais sentido. Então, por exemplo, dentro das organizações, né, é muito comum a gente trabalhar desenvolvimento de pessoas com padrões, né? Eu preciso desenvolver essa e essa habilidade nesse grupo de líderes, né? Porém, a gente não está considerando que cada pessoa ali tem um universo particular e ela tem facilidades e dificuldades diferentes da outra. E quando a gente traz o Enneagrama, a gente permite identificar que esse líder, por exemplo, quando esse desafio é ser mais gentil quando ele pede e exige um limite, né? Quando ele comunica que ele precisa desse limite. Então, são diferenças radicalmente opostas. Então, eu não posso trabalhar desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipe, sem considerar a diversidade. Então, eu diria que o Enneagrama, dentro de uma organização, ele é uma ferramenta que permite a gente olhar de verdade para a diversidade. Porque diversidade, gente, da cor do cabelo e da pele, é uma parte, mas a diversidade profunda de quem nós somos, essa é a grande questão, né? Por que uma pessoa tem uma necessidade de silêncio, né, e de respeito ao seu espaço, e se alguém chegar na mesa e colocar alguma coisa em cima da sua mesa, para ele é uma grande ofensa? E por que outra pessoa quer trabalhar integrado com todo mundo, não consegue nem sentar na cadeira, porque são naturezas diferentes, e a gente pode respeitar essa diversidade, a gente pode, inclusive, fazer o seguinte: valorizar tudo que tem de bom nessa diversidade, e perceber, e isso é um trabalho que eu foco muito nas organizações, perceber o quanto eu posso aprender com essas pessoas diferentes de mim, porque elas têm qualidades que eu preciso agregar, eu preciso me ampliar, preciso ir além de mim, né? Então, eu acho que é fantástico o potencial de tornar as organizações lugares onde você possa ser mais o teu melhor, e também se desenvolver, né? Também gerar aí um aprimoramento, né? Lapidar questões que eu posso melhorar também, né? E isso na vida, né, Guilherme? Isso na vida. Então, assim, eu vejo muito acontecer das pessoas vivenciarem o processo e perceberem, né? É uma questão de você perceber o que é que eu tenho feito de uma forma automática, aonde isso me levou, e qual é a escolha que eu quero fazer agora,
né? Eu sempre digo assim, ó, todo esse conhecimento está aqui não para a gente sofrer com o que a gente fez, mas para a gente tomar decisões, fazer novas escolhas, conscientes agora, porque antes não era consciente, agora é consciente, então agora eu posso escolher. E tem momentos que eu vou escolher repetir o padrão, porque é isso que eu quero, que eu preciso. Ok. E tem momentos que eu vou escolher, não, vou fazer diferente, né? Vou abrir essa caixinha, né? É sair dessa caixa que a gente se colocou, na verdade, inconscientemente. O Fábio tinha me pedido as personalidades, né, para eu mencionar. Fábio, então vamos lá. Fica à vontade também para seguir, porque o papo está muito bom, né? Tem bastante Meu foco de trabalho, a gente dando uma travadinha, né? Deu uma travadinha? Deu uma travadinha? Não, mas pode puxar, Raquel, vai lá. Tá. Dentro dessa minha abordagem, a gente procura evitar rótulos, né? Porque certas palavras, para determinados tipos, a gente começa a encaixotar as pessoas, e a ideia é justamente a gente tirar elas, né? Mas a gente pode dizer assim que nós temos aí virtudes, que representam essências, né? Então, virtude da serenidade, virtude da humildade, virtude da ação correta, virtude da inocência, virtude do contentamento, eu gosto de usar essa palavra, contentamento, virtude do não apego, virtude da coragem, virtude da originalidade, da equanimidade, virtude da autenticidade. Essas são as 9 virtudes, eu falei 10 porque eu usei 2 palavras para um tipo, que seriam as grandes virtudes, Fábio, que nós humanidade, trazemos, cada um de nós, eu, vocês aí, cada um de nós tem uma delas, que ela, em nós, ela é especial, ela tem um brilho maior, ela tem uma missão, ela veio para que nós possamos acessar ela e permitir que ela se manifeste e que ela lembre as pessoas de que todos nós podemos acessar essa virtude, sabe? E então é uma força maior dessa virtude, dessa qualidade de essência. E nós temos o oposto, Fábio, seriam então as paixões, né? Então, eu costumo apresentar as virtudes no início no nosso caminho pelo Enneagrama, e aí as pessoas já vão se identificando, eu sou a serenidade, eu sou... Só que, na verdade, no geral, a gente erra feio. Por quê? Porque a gente acha que a gente está manifestando a virtude da essência, e, na verdade, a gente está muito mais aqui na capa externa da personalidade, manifestando qualidades da personalidade. Então, isso já é uma descoberta bem legal quando a gente descobre. Mas vamos olhar para as paixões. Aí que seria assim, o extremo de distância da nossa essência. É como se a gente tivesse assim, aqui em cima a nossa essência, brilhando. Aqui embaixo, longe, assim, no escurinho já, as nossas paixões, que estão, eu diria que, esquecidas. Eu esqueci completamente. Então, eu fico nessa paixão. Então, as paixões, trazer algumas palavras das paixões aí, a gente tem a ira, o orgulho, a preguiça, a luxúria, o medo, a gula, a avareza, a ilusão ou a vaidade, a inveja. Tem mais alguma, será? Faltou? Acho que são essas aí. O orgulho, falei, a ira, né? A inveja, é isso aí, são essas aí. E aí, infelizmente, a notícia é que todos nós temos uma dessa aí que também é forte em nós. Ela é muito forte. E quando a gente se sente ameaçado, a gente vai para esse lugar em que ela se manifesta, né? Então, seriam essas 9 virtudes maiores e paixões maiores, e no meio disso tudo tem uma porção de mecanismos, de estratégias aí. Muito bom. Vai falar, Fábio?
Se tu quiser, eu tenho um complemento aqui, agradecendo a Raquel por esse olhar, que é um olhar bem especial do Enneagrama. Eu queria ouvir a tua visão. Esqueci de dizer também que sim, a Dulce Magalhães é uma referência. Tive o prazer muito grande de conviver com a Dulce e com o ex-companheiro dela, o Egídio. E esse é o lado bacana, né? A gente vai trombando, a gente vai se achando e o mundo fica pequeno. É o verdade. mundo realmente fica pequeno. Então, também considero muito a Dulce na importância da minha própria caminhada. Não tinha acabado de esquecer de comentar isso. E eu queria trazer um ponto te ouvindo, Raquel, que mergulhar em nós sempre é um processo muito delicado. Seja por onde for, seja de que forma for, ele sempre vai trazer muitos desafios. Uma das questões, como tu falou de maneira muito clara, e eu também penso dessa forma, mas eu já vi muito isso, seja pelo Enneagrama, ou seja por outras análises de perfis psicológicas, que nós temos várias hoje, nós temos vários instrumentos, isso é ótimo, mas às vezes acontece de eu usar isso como uma proteção ou como um rótulo mesmo. Em vez de eu perceber que, na verdade, tal qual na astrologia, eu tenho tudo isso em mim, e tem algumas coisas mais que aparecem e outras que eu escondo, às vezes vira esse rótulo. Só podia ser um J mesmo, né? Só podia ser um 6. Isso aí é porque o Guilherme é 6. Então, eu fico só cravando e batendo, somente no meio empresarial. Então, ao invés daquilo me ajudar, aquilo acaba virando um contraponto. E eu estou fazendo essa primeira abordagem para perguntar a tua opinião sobre determinismo e livre-arbítrio. Ou seja, se eu sou uma macieira... A Raquel está nos ouvindo ainda? Está me ouvindo? Tá. Sim, uma pausinha. Tu falou livre-arbítrio e parou tudo. Sim, parou tudo, acabou. Então, se eu estou aqui com uma macieira, minha essência de macieira, ela vai. Então, não adianta eu ser um abacateiro que eu não vou conseguir. Por outro lado, eu tenho toda uma trajetória de livre-arbítrio. E essa conversa sobre uma coisa e outra, porque algumas pessoas olham perfil psicológico ou qualquer tipo de perfil, muito no determinismo. E ao invés de usar isso como uma potência que você tem para desenvolver outras coisas. E eu queria saber, ouvir de ti, essa dança entre determinismo, não tem o que fazer, que sempre vai ser assim, e livre-arbítrio, eu posso fazer qualquer coisa, ou quem sabe, nem uma coisa nem outra, nem ao céu nem à terra, quem sabe um meio termo. Eu queria ver a tua visão, daí não sei se pelo Enneagrama ou a tua visão como Raquel. Fábio, que pergunta legal essa, né? Eu vou aproveitar, então, isso que você está trazendo para falar do aspecto que o Enneagrama nos traz, que é os caminhos de desenvolvimento. Por quê? Porque o conhecer o Enneagrama e os tipos de personalidade é uma pequena parte, bem pequena do Enneagrama. Eu diria que é a porta de entrada, né? É o ponta do iceberg. E tem muitas pessoas que param aí, né? Param no rótulo, param na caixinha, e é perigosíssimo, porque você pode fortalecer a crença desse perfil, né? Você pode aumentar a crença na tua personalidade como sendo o que você é, né? Então, isso é perigoso. Então, importante é a gente observar que esse conhecimento, ele vai muito além disso. Então, determinismo é a gente se encaixotar, né, nesse tipo, e é isso, e acabou, então essa é a minha muleta, né, então eu sou briguento mesmo porque eu sou 8, né, falei mesmo, dane-se, né, isso, minha gente, isso é uma pena, é lamentável, um desperdício, né, e o que o sistema nos mostra, que eu acho que é a maior beleza do Enneagrama, ele nos mostra caminhos, né, se vocês já viram os símbolos, eu percebi que vocês já conhecem, né, mas o pessoal que está ouvindo, assim, que observe esse desenho do símbolo do Enneagrama, ele tem linhas, né, ele tem um círculo que representa o Uno, né, representa esse grande origem, né, criadora de tudo, tem um triângulo no centro, que representa a lei do 3, e tem linhas que se conectam, que a gente chama de hexade, que é como se fosse uma estrela aberta, né? E tem flechas. Então, essas flechas, essas setas, apontam direções, caminhos. Então, existe uma lei que o Enneagrama nos ensina, que é o seguinte, o Enneagrama é movimento. Ele não pode ser visto como estagnação, isso é um perigo, né? Gurdjieff, que foi o pai do Enneagrama moderno, que trouxe o Enneagrama para o Ocidente,
no século XX, ele ensinava, inclusive, Eneagrama em cima do símbolo, botando as pessoas em movimento. Então, mais uma questão, né, da gente não estagnar. Se o Eneagrama é movimento, significa o quê? Eu parto, Fábio, de uma essência, com uma qualidade muito, muito especial. Sim, né? Então, existe uma lógica de que o meu tom da minha essência aqui nesta vida, ele é mais para essa qualidade aqui. Vamos imaginar que fosse para a qualidade da serenidade. Porém, eu esqueço dela. Começa por aí. Eu vivo esse processo de desligamento, de esquecimento, que as grandes sabedorias sempre falam, né? Desse esquecimento do divino que eu sou, desse aspecto divino. E aí eu vou criando todo esse esquema em torno de mim para me tornar algo que eu acredito que eu preciso me tornar, que eu ainda não sou. E o caminho para nós voltarmos a nós mesmos, o Eneagrama nos aponta que é justamente a gente aprender na conexão, no movimento, aprendendo com o outro, com a qualidade do outro, com o contato com o outro, com a ampliação que o outro nos traz, com o olhar do outro, com a perspectiva do outro. Então, esse movimento das flechas e das asas também, que são os nossos vizinhos no símbolo, eles têm justamente a missão de nos ampliar, de nos permitir que a gente saia da caixinha que a gente se enfiou, porque fomos nós que nos colocamos nessa caixinha. Mas eu não tenho uma essência específica? Sim, mas isso não quer dizer que eu não possa trazer qualidades e ampliar e potencializar todas as outras em mim também. Então, sim, Fábio, o livre-arbítrio é o que comanda, né? Esse determinismo, talvez a gente possa dizer assim, que nós estamos fadados à essência, a voltarmos a nós mesmos. Talvez esse eu considere o grande determinismo, né? Eu sou uma pessoa que tem uma visão muito dentro desse olhar, assim, muito positiva, né? E essa é a mesma visão que o Kaká também tem, né? E, aliás, esse é um dos aspectos que a sabedoria que o Kaká traz, e a sabedoria que eu trago e trabalho, que ele se conecta, porque a gente parte somos uma essência divina, tanto a sabedoria ancestral, né, e a sabedoria tupi e outras que o Kaká traz, quanto a sabedoria do Eneagrama, que há uma grande fonte criadora una, né, esse grande, que nós podemos chamar de muitos nomes, e que nós temos um desafio como humanidade, que é a gente retornar a esse centro, a essa essência, e colocar as coisas nos seus devidos lugares, que aí, inclusive, tem uma live que eu e o Kaká fizemos, que é sobre o irmão mais novo e o irmão mais velho, né? Na sabedoria tupi, existe um irmão mais novo, vocês já devem ter ouvido ele falar, e o irmão mais velho, né? Tem uma historinha muito linda, que é exatamente essência e personalidade, que é o que nós somos. E quem tem que orientar e inspirar e comandar a história é o irmão mais velho, é a essência, né? Mas a personalidade, ela pronta, né? Ela pinta e borda, e quando a gente vê, ela está na frente. Então, ela tem que ir para o seu lugar, que é o lugar de quem está a serviço da personalidade, da essência. A personalidade tem que estar a serviço da essência. Ela tem que estar no lugar do irmão mais novo, que recebe as orientações, né, da essência. Muito bom. E, Fábio? Quer fazer a tua aí, Miguel? Vai lá, senão eu... Não, eu posso fazer o fechamento. Eu vou fazer uma pergunta sobre um tema ainda para o final, antes de perguntar sobre Floripa, e aí a gente vai para o fechamento, mas aí pode... Não, é que na verdade eu estava aqui também, talvez eu vá atropelar a tua pergunta, mas eu estava, porque o pessoal vai estar nos ouvindo, né, aqui, a gente está aqui no OcaCast, né, e aí penso, mas
Vocês estão lá em Pitágoras, né? Vocês estão isso tem a falando de ver com Gurdjieff, né? Falando dos terapeutas do deserto, mas o que isso, né? Como é que isso vai se manifestar, né? Digamos assim, no Oca? E aí eu acho que isso porque isso, na verdade, eu vejo que a gente está nesse momento, na verdade, em que a gente vive muito para fora, como a gente já falou aqui, em que a gente está muito preocupado com a nossa superfície, né? Então, tanto que tem até uma historinha rapidinha lá de uma antropóloga norte-americana que estava numa tribo africana. E aí as mulheres perguntaram para ela, as mulheres tudo com os seios de fora lá, perguntaram para ela, tá, mas por que tu não tira essas roupas aí? Tu não fica incomodada com esse monte de roupa aí? Ele, não, é que lá onde eu moro, se eu ficar com os seios de fora, os homens ficam enlouquecidos, né? Mas os homens são que nem os meninos, então, né? Quer dizer, né, assim, esse choque de culturas que a gente vive hoje, que a gente se preocupa muito com aquilo que é estético, né? Tanto que a gente vai ver essa preocupação extrema pela juventude. A gente acha que a gente vai chegar lá nos 60 anos, eu tenho que esticar ali, tenho que esticar aqui, e aí está resolvido. Mas eu não mudei nada internamente, né? Então, nesse rótulo. Então, eu entendo que isso, e essa é uma proposta que para mim, pelo menos, me motiva muito a estar nesse projeto do O, que é isso, a gente buscar, na prática, movimentar isso, né, de que a gente, num espaço de convivência, vá resgatar saberes ancestrais como esse com uma visão contemporânea. E aí eu queria trazer isso, né, para ti, Raquel, nesse sentido, assim, que já é um pouco dessa tua chegada em Floripa e de como vai ser o uso dessa ferramenta, digamos assim, no sul da ilha, em Floripa, né? Então, como que a gente vai conseguir traduzir isso, como o Enneagrama fala muito em movimento, como é que a gente vai movimentar o movimento do Enneagrama dentro do Oca, né? Então, é isso. Legal, muito bom essa pergunta, né? Como faz a ponte, né? Então, pessoal, o que eu acho, assim, fantástico que nos chamou para o Oca, né? Que a gente começou a pesquisar, buscar, e surgiu o Oca, e aí a gente foi, como é da meu perfil, né? Eu fui procurar qual é o sentido, qual é o propósito, o que tem, né? Qual é a proposta do Oca, e foi aí que a gente disse, nossa, isso está muito alinhado com aquilo que a gente acredita, né? Por quê? Porque o shopping, né, gente? Shopping, ele é a catedral do consumo, né? O shopping é aquele lugar que tradicionalmente ele corrompeu vários processos naturais, né? E o que o Oca faz é como um retorno, né? É propor um novo shopping, né? Um shopping em que o sentido retorna, em que a organização, a estrutura, o conceito da aldeia, né? A convivência, a soma, né? A qualidade no sentido essencial mesmo, ele vai sendo resgatado, né? Ele vai oferecendo uma proposta nova, contemporânea, porque realmente ele é desse momento, né? É o que nós precisamos agora, né? Tanto eu quanto o Cacá, a gente acredita que a gente não tem que explodir as estruturas, a gente tem que ir reinventando as estruturas, né? E criando conceitos em que a gente possa sustentável, tornar isso dentro da ideia da sustentabilidade, um conceito bem amplo mesmo, né? Da ecologia. Então, a gente se identificou muito com esse espaço, aonde a gente vai oferecer, dentro de um espaço que é comercial, né? A gente vai oferecer um lugar onde você possa ir buscar, não um produto sem sentido, mas um sentido, né? Ligado ao ser, e não ao ter. Né? Então, está muito mais ligado a eu vou a esse espaço que é um shopping, né? Que é esse novo conceito de shopping, que volta o olhar para lá atrás, né? Retorna um pouco no passado e olha como é essa ideia da convivência, da sustentabilidade,
oferecendo, sim, o consumo, mas um consumo de um jeito diferente. Então, a gente vai ter aí a possibilidade da pessoa buscar o autoconhecimento, buscar esse retorno à essência, né? E eu diria que esse retorno à essência, ele está traduzido de muitas formas nesse espaço que a gente está criando, né? Então, ele está dentro do autoconhecimento, ele está dentro da essência de certas filosofias e sabedorias que nos ajudam a nos reconectar conosco, com a natureza, com as pessoas, com a vida de uma forma ampla, né? Com o respeito à diversidade. Que mais? Além desse aspecto sutil, a gente também está propondo trazer produtos que também nos lembrem que é possível consumir de uma forma a valorizar produções mais sustentáveis, a valorizar os saberes, os dons, os talentos das comunidades, né? Desse produto mais consciente, mais sustentável, né? Do artesanato, da coisa feita à mão. A ideia de um espaço que seja, de fato, uma experiência de retorno, né? É uma experiência de retorno ao essencial. Essa é a nossa ideia. Então, a gente acha que faz muito sentido esse espaço estar dentro desse shopping Oca, que é um shopping que está reinventando o conceito de shopping, né? Essa é a nossa visão, assim. E para a gente é uma alegria, nossa, ter esse momento da chegada de vocês, assim, é um momento muito feliz, né, para todo mundo do Oca, assim. Eu tinha uma perguntinha antes da gente puxar para Florianópolis para fazer o fechamento. Eu vou acabar voltando nessa pergunta que eu acho interessante. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho. Eu nunca tinha escutado esse termo, nessa dificuldade, enfim, do mundo contemporâneo da gente de fato olhar para dentro, como o Fábio pontuou, né, dessa busca pelo autodesenvolvimento, o autoconhecimento, enfim, que tem, enfim, diversas pessoas que nem se atêm a esse sentido, né? Na verdade, passam a vida toda e não olham de fato para dentro, né? E aí eu me deparei com dois conceitos que eu vi lendo sobre o seu trabalho, que é sobre o ser individualista e o processo de individuação. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é muito importante, Miguel, muito importante. Isso parte de um olhar que a gente tem, às vezes, para um perfil do Enneagrama, perfil 4, né? Ele é tido, perfil 4, quando dentro de um olhar mais limitante, ele tem, às vezes, ele é dito que é uma pessoa que pode ser individualista. E aí a gente tem que separar isso, né? O que é o individualista e o que é aquele que busca a sua individuação, que valoriza a sua individualidade, né, Miguel? Isso é muito importante, porque o 4, ele tem a capacidade de olhar para ele, né, mergulhar na sua profundidade e investigar, e querer entender, e querer compreender, e nesse movimento de se investigar, de se buscar, de se querer compreender, de querer saber quem sou eu, afinal, né, qual é a minha identidade, que é a grande busca do 4, ele pode se perder aí nesse universo quando ele vê o tempo da vida dele está muito focado nesse lugar, tá? Então, aí, realmente, ele pode ter alguns movimentos que parecem individualistas. Por quê? Porque é tempo demais, olhar demais para dentro. Porém, por outro lado, esse perfil, esse 4, ele nos ensina uma lição que todos precisamos aprender, que é a importância da nosso processo de individuação. E o nosso processo de individuação, que o Jung traz isso muito, né, é aquele momento em que eu paro e eu consigo distanciar os padrões, a cultura, né, as exigências, a normose, aquilo tudo que está ao redor de mim, que me faz ser alguém, querer desempenhar ou me tornar alguém que eu não sou, e me faz, eu me foco nesse desejo de descobrir
quem sou eu, o que faz sentido para mim, o que eu desejo. Nós precisamos fazer para que, depois desse movimento de individuação, que é onde a gente, nesse processo, a gente sim rompe com alguns padrões, inclusive alguns laços que são criados a partir de expectativas errôneas, tanto de um lado quanto do outro, né? Sobre o que eu tenho que ser para o outro, que o outro tem que ser para mim, e quem tem que preencher um buraco em mim e eu no outro, e a gente começa a perceber assim, o que é que faz sentido para mim, o que é que eu preciso, quais os passos eu vou dar, e não tem como fazer essa etapa da individuação, e aí sim me tornar um adulto, né, psicológico, sem eu passar pelo processo do mergulho. É necessário esse mergulho. Ele é fundamental. Então, isso é lindo. Isso o 4 nos ensina, né? A gente costuma dizer assim, eu sou um 4, né? Então, na minha experiência 4 de ser, eu já vivenciei em muitas escolas de Enneagrama, né? As experiências do preconceito. As pessoas olharem e dizem, você é um 4? Meu Deus, que medo. Porque o 4 é esse cara que é dramático, aí vem os rótulos, né? E aí as pessoas vão conhecendo a gente e vão dizendo, nossa, mas que interessante, você não parece um 4. Aí vem os rótulos de novo, né? Então, quanta coisa maravilhosa um perfil pode nos ensinar. Quantas coisas esse cara precisa melhorar e aprender, né? E se libertar, mas tem tanto ensinamento, né? E esse mergulho no eu, em mim, na descoberta, na investigação, ele é uma etapa fundamental dessa individuação, para que eu possa me tornar um adulto, fazer as minhas escolhas, né? Ter o meu espaço, o meu tempo. Por exemplo, nós temos um outro tipo aí do Enneagrama, que é o 2, que ele tem uma tendência fortíssima de nunca olhar para si mesmo. Ele vai sempre buscar cuidar do outro, fazer pelo outro, atender a necessidade do outro, e se você perguntar para ele tem uma tendência, o que é que ele precisa, ele às vezes nem sabe, porque ele não parou muito tempo na vida dele para fazer isso. E aí, nessas linhas de conexão, Fábio, a gente tem aí, que a gente falava antes, a gente tem o 4 e o 2 conectados por uma linha. O que significa isso? Que o nosso amigo 2 tem muito a aprender com esse 4, que tem essa capacidade de se olhar e ver o que ele precisa, se conhecer. Mas o nosso amigo 4 está ligado com o 2. Por quê? Porque ele precisa sair do seu umbigo também e ir em direção ao outro, a olhar o outro, a perceber o que o outro além dele mesmo. Então, é aí que a gente cresce. É nesse movimento de aprender com o outro. Era isso, Miguel, mais ou menos, que você queria? Perfeito. Aula. Quem está ouvindo a gente e quiser conhecer mais sobre o teu trabalho também, é só acessar o enneagramaessencial.com.br. Isso, pode acessar o Enneagrama Essencial, pode acessar o Instagram, @enneagrama.essencial. Inclusive, eu estou com agora, né, enfim, sempre cursos online e presenciais aí acontecendo. Só porque ainda te ouvindo agora e misturando com aquela ideia lá do movimento no Oca, né? Tava lembrando, né? Daí que lá atrás, né? Ainda na época de Pitágoras, assim, a gente tinha, na verdade, um conceito que era muito similar ao que é um shopping, na verdade, que é justamente espaços onde possa ter interação das pessoas e, consequentemente, troca de conhecimento. Porque os antigos sofistas, na verdade, eles ficavam, né, nas ágoras, ali atendendo as pessoas, escutando, dando aulas, fazendo atendimentos, né, dando conselhos, e nas suas diversas visões, né. E aí eu vejo assim que, por exemplo, aí no sul de Florianópolis, tem um espaço de encontro que é a praia, né, digamos assim, a praia, as pessoas se encontram na praia e tudo mais, assim, mas tem uma época do ano que é
para ela é impraticável, né, digamos assim, né? Então eu acredito que assim, uma das questões, eu acho que trazer esse tipo de conhecimento, né, para dentro de um espaço em que as pessoas possam trocar, né, digamos assim, não só de uma forma, como tu falou, né, Raquel, comercial, no fim de eu ir lá e ter uma coisa que eu vá voltar para o normal, para aquilo que é a normose, né, mas para que eu possa vestir aquilo que eu mesmo preciso vestir, né, então, assim, a semente que eu preciso desenvolver, né, então eu vejo, assim, estava te ouvindo aqui e fazendo essa imagem, assim, né, de que, na verdade, isso não é moderno, né, isso na verdade é muito antigo, né? Mas é muito necessário nesse tempo, né, Raquel? A gente precisa desse movimento agora para que a gente possa trocar de verdade, né? Digamos assim, para que a gente possa se despir dessa roupagem que a gente usa, que é da última moda, do último grito, mas para que a gente possa vestir a nossa moda individual, né? A nossa moda interior. Então eu acredito que nesse espaço, né, teu e do Kaká, a gente vai ter ali uma oferta muito grande de uma diversidade de modas, que são modas de cada um, né? Digamos assim, são paixões e virtudes, digamos assim. A gente pode escolher, digamos assim, qual que a gente vai usar, né? Digamos assim. Perfeito. Então, isso foi uma metáfora que eu estava fazendo aqui, pensando em pensamento e te ouvindo, né, digamos assim, do que nós teremos no OCA ali, entre outras tantas coisas, mas com a participação de vocês, né, Miguel? Muito bom. Inclusive, Guilherme, com dança, inclusive com movimentos abertos, né? Abertos para as pessoas conhecerem, palestras, trocas, né? Contação de história, enfim, com muito movimento, né? Com muito movimento aí, gerando oportunidades bem legais para autoconhecimento, autodescoberta, para acessar esse lugar em nós, né? Em muitos momentos, pessoal, um rápido exercício de meditação, introspecção ou respiração podem nos permitir, né? Nos levam a acessar e a trazer. Então, tem muitas formas legais de fazer isso. A gente pretende oferecer muitas maneiras aí também. Movimentar essa aldeia. Vai ser lindo, vai ser lindo. Muito bom. Fabião, também tem alguma coisa para encerrar aí? Só para encerrar, né, para não deixar de agradecer e honrar aí as palavras, a presença da Raquel. Foi um prazer muito grande estar te conhecendo, ainda pessoalmente distante, mas com certeza já é um primeiro passo. E esses emaranhados nos convidam a perceber as sincronicidades. Então, quando tu trouxe aí a forma como tu fala, eu fico impressionado como tu traduz o conceito do OCA, e que bom que estás fazendo, tu percebe dessa forma. Eu não estou fazendo venda do OCA aqui, porque não precisa, só estou me colocando como um parceiro ali atuante, percebendo, puxa, que bom que isso está acontecendo. E para encerrar, eu queria só trazer uma reflexão do que me vem, juntando um pouco do que o Guilherme trouxe. Nesse processo de individuação do nosso desenvolvimento, é inevitável que primeiro tem que fragmentar. Nessa descida da escada de Jacó, tu tem que fragmentar. Senão eu não me reconheço, eu enlouqueço. E o convite, como você colocou muito bem, em algum momento é ser chamado a fazer o processo inverso. E aí a gente percebe a nossa individuação e, ao mesmo tempo, a conexão com essa totalidade. Mas eu só estou trazendo isso de forma repetitiva daquilo que você trouxe, e te agradeço muito, porque nós vivemos num tempo de muita pressa, de muita pílula mágica, de muito autoconhecimento, na verdade, que não passa de uma pequena autoajuda e o pessoal vendendo como. Então, para os nossos ouvintes, saiba muito bem onde é que tu vai amarrar o teu bode, né? Eu sempre brinco. Saiba de quem, qualquer caminho é válido, mas olha bem para quem está na guiança, a trajetória que a pessoa está fazendo, porque senão, às vezes, isso pode nos machucar. E não ver como um caminho de cheguei, que é a máxima do nosso querido Edgar Generoso, não tem cheguei. A gente está fazendo um processo para quando a gente sair desse planeta, a gente sair num outro estágio. E não fazer, eu preciso fazer isso como uma formação para pendurar na parede. Então, eu te agradeço muito esse teu olhar, para mim reverbera demais, não esperaria outra coisa também. E foi uma delícia, tal qual foi com o Kaká. E estou ansioso aí para a gente trocar mais figurinhas, que eu tenho certeza que
não vai faltar oportunidade. Então, agradeço a Raquel de coração. Miguel, obrigado aí, já vou me despedir aí pela guiança, pela condução, e o Guilherme, nós estamos sempre juntos e é sempre bom estar junto de novo. Um grande abraço aí a todos. Eu que agradeço, gente, agradeço demais. Obrigado pela participação, Raquel. Eu queria dizer para os três aqui que, para mim, foi uma honra receber a aula do Fabião Sapienza, Guilherme da Astúcia e Raquel Klein. Obrigado demais, cara. Obrigado demais pela oportunidade. Que bom. Gratidão, pessoal. Assim, para mim, uma alegria enorme. Vocês viram que é algo que a minha alma, né? Minha alma vibra, então eu falo muito mesmo. E fico muito feliz. Espero em breve encontrá-los pessoalmente e a todos, né? No espaço. Gratidão. Com certeza. O canal nosso de comunicação, tanto o podcast quanto as vias de comunicação do OCA, estão sempre abertos para que a gente possa fazer tudo o que for pintar agora aí com essas novas atividades aí que estão por vir. A gente está sempre, esse foi o primeiro passo e a gente está sempre aberto para essa comunicação ser fluida. Tá bom? Maravilha. Obrigado, gente. Gratidão. Valeu, muito obrigado. Vou fechar também, só agradecer também, né, Raquel, nossa, é muito bom, né, a gente ver, e aí falando, tem várias coisas em comum, né, comunicação, depois a Unipaz, toda essa linha, que é como o Fábio falou, né, falou agora da escada de Jacó, eu estou aqui desenhando uma serpente aqui, na verdade, então é o movimento da vida, né, ele vai serpenteando, assim, e a gente vai se encontrando e se reencontrando, então uma alegria poder estar junto com o Fábio, com o Miguel também aí, acho que, digamos assim, não vejo a hora de a gente estar dançando junto lá no OCA, né, agora eles estão, nessa semana, eles começaram agora a instalar lá os telhados verdes, lá na parte, então o concreto já começa a dar lugar lá para os verdes que vão tomar conta da fachada do OCA, então a gente está agora, digamos, entrando nesse fluxo, agora já estamos quase em março, né? Então, e o tempo está voando e a gente aqui que está nos bastidores está trabalhando para cada vez dar a forma que a gente vem sonhando juntos. Eu sei que a Raquel já teve, inclusive, algumas visões ali lá no OCA, né? De alguns processos que depois a gente vai ir divulgando, né? Vai articulando, né? Mas é isso, assim, é uma delícia. Para mim tem sido um prazer imenso fazer parte disso. Só tenho a agradecer. Gratidão. Muito bom. Obrigado, gente. Se vê no próximo episódio aí do OCAcast também.